igreja, olá amigos, estamos nós mais uma vez na nossa devocional no livro de Salmos, sob o olhar de Spurgeon. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo 12 e nós iremos refletir sobre este salmo no dia de hoje. Segundo Spurgeon, o Salmo 12 poderia ser intitulado como bons pensamentos em maus tempos. O contexto desse salmo está justamente na perseguição que Saul impõe sobre Davi. Davi, por um bom tempo, precisou viver como fugitivo por conta da perseguição que Saul impunha sobre ele e como Saul impunha sobre a sua vida. Esse salmo ele tem uma divisão muito simples também, e é nessa divisão proposta por Spurgeon que nós vamos refletir. Os versos 1 e 2 desse salmo, Davi levanta um lamento contra a deslealdade. Ele diz assim: socorro, Senhor. Ele está pedindo a ajuda de Deus, aquele que pode, e Davi tem certeza disso, que só Deus pode ajudá-lo. Então ele diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Me parece muito semelhante aos dias em que vivemos, onde nós temos a dúvida ou vivemos em constante dúvida se ainda existem homens piedosos nessa terra. A verdade é que sim, não podemos cair no mesmo erro de Elias, que se enclausura numa caverna, lamuriando que não havia mais ninguém fiel a Deus, mas o Senhor o exorta dizendo que sim, existiam tantos outros fiéis a Ele, remanescentes fiéis ao Senhor. Então não podemos cair nesse mesmo erro. Sim, existem homens piedosos nessa terra, ainda que muitos inimigos se levantem contra nós. Mas Davi então pede socorro a Deus num ato de lamento pela deslealdade. Versículos 3 e 4, então, Davi faz essa denúncia aos traidores soberbos: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Aqui é interessante essa questão, porque Davi ele faz uma observação de duas características que na verdade nós podemos entender como bajulação. Ele diz: dos lábios bajuladores, aqueles que bajulam outros, mas também da língua que fala soberbamente, que seria a bajulação a si mesmo. O pecado aqui está relacionado a essa bajulação. Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Está falando daqueles que afrontam, então, dizendo que fazem e falam o que querem. Quem poderá deter ou quem poderá os calar? Mais uma vez, nós talvez poderíamos fazer esse paralelo com o mundo ou com a época em que nós vivemos, onde cada um fala por si, cada um quer ter razão além da razão do outro, ou como nos tempos dos juízes, cada um fazia aquilo que o seu coração julgava certo. Isso é perigoso, isso é um caminho, um campo muito perigoso para nós trilharmos. Nós sabemos que o nosso coração faz planos, mas a resposta certa, ela sempre vai vir dos lábios do Senhor. Os versos, então, o verso 5, poderíamos fazer essa divisão apenas do verso 5, onde o próprio Deus diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. O Senhor se levanta contra os opressores, porei a salvo a quem por isso suspira. Queridos, essa é uma certeza que a Bíblia inteira nos dá. Deus é quem se levanta para nos socorrer, Deus é quem se levanta para nos dar o socorro, para nos dar o amparo, para nos dar o auxílio
que nós necessitamos. E aqui então é como se o salmista, ou a quem ele entrega este salmo, faz esse destaque. Se fosse uma música, seria aquele momento mais importante, aquele crescente do hino, onde o Senhor é quem se levanta para socorrer e pôr a salvo a quem suspira pela graça de Deus, pelo livramento do Senhor. Os versos 6 e verso 7, há um canto doce sobre a fidelidade e o cuidado de Deus. Mesmo no verso 5 há esse crescente em relação a Deus se levantar. Aqui nos versos 6 e 7, o hino então, o canto, ele se torna lento, ele se torna mais doce, uma melodia mais suave sobre a fidelidade de Deus. Deus julga os nossos opressores e demonstra a nós, como resultado a nós, ele nos cobre com a sua fidelidade e com o seu cuidado. As palavras do Senhor, diz o verso 6, são palavras puras, depuradas 7 vezes. Este é o conteúdo, né? Ou este é tudo que vem, essa bondade e essa fidelidade do nosso Deus. Aqui está também uma declaração de confiança. Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, mas é o Senhor quem vai nos guardar dessa geração perversa. E como um salmo onde se levanta um clamor a Deus, o salmista então termina com esse lamento. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a avileza é exaltada. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que os filhos dos homens, ou entre os filhos dos homens, prevalece, são atitudes vis, os vilões prevalecem. Interessante nós notarmos o andamento ou a estrutura que esse salmo nos apresenta. Ele vai iniciar com o lamento de Davi, a denúncia em relação aos traidores. Deus se levanta contra os opressores. Há um canto, há um reconhecimento, um louvor a Deus pela sua fidelidade e pelo seu cuidado a nós, mas a realidade ainda continua. Irmãos, a vida ela é cheia de percalços. A vida pode ser cheia de momentos e decisões difíceis, mas em meio a tudo isso existe o lugar do nosso lamento, existe o lugar onde nós podemos perceber a atuação dos soberbos. Deus vai se levantar em meio a essa situação e nós vamos reconhecer e poder louvá-lo da sua fidelidade e cuidado para conosco. Mas o fato é que nós vivemos essa vida. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus nos diz, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Esta é uma palavra de Deus para nós e que Ele nos abençoe nesse dia.